Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 7 de junho de 2025 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Nossa leitura de hoje será 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 13 até todo o capítulo 19. Posteriormente, leremos João, capítulo 12, do versículo 20 até o versículo 36. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Grande e eterno Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, graças te damos, porque nos concede, Pai, a tua palavra, para podermos com liberdade lê-la, Pai. Usufruir de tudo que nela está escrito, Pai. Colocar em prática os teus mandamentos e receber as dádivas, Pai, das tuas promessas. Querido Deus, nos ensine a lê-la com compreensão. Abra o nosso entendimento, Pai, para entendermos a tua palavra. Porque é o teu Espírito Santo, Pai, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós só podemos ter fé através de ouvir a palavra do Senhor. E nós precisamos ouvi-la com atenção, com entendimento. Por isso, Pai querido, nos abra os ouvidos e o coração para receber esta leitura. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Não deixe, Pai, que nós façamos essa leitura de forma errônea, simplesmente por ler, mas que nós a leiamos, mas que nós a façamos, ó Deus, com o objetivo de extrair dela, Pai, aprendizado para o nosso dia a dia. Leva, Pai, esta palavra, esta leitura, àqueles que estão distantes e que ainda não ouviram a Tua palavra, para que eles possam ouvi-la e assim obter a fé que salva. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura, sem mais delongas. 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 13. Senaqueribe invade Judá. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Rei, retira-te de mim. Tudo o que me impuser suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque afronta a Ezequias e ao Senhor. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias: Assim diz o sumo rei, o rei da Síria: Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizeis: Confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos,
se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Hilquias, Sebna e Joá a Rabsaqué, rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaqué lhes respondeu, mandou-me acaso meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente ao teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei. Não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaqué. Segundo Reis, capítulo 19, Ezequias consulta a Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, de seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. A carta do rei da Síria. Voltou, pois, Rabsaqué e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, ele saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo,
Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras com as quais destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telessá? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sepharvaim, de Ena e de Iva? A oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. O profeta conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel, por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amanhecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará frutos por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião que escapou. O zelo do Senhor fará isto, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier,
por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. A destruição do exército dos assírios. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. João capítulo 12, do versículo 20 até o versículo 36. Alguns gregos desejavam ver Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Encerramos nossa leitura por hoje. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Agora eu vou parabenizar os aniversariantes de hoje. Você vem comigo? Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 7 de junho de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Hoje, meus parabéns especial começa com uma pessoa muito especial. Minha nora Vitória, lá em Toronto, no Canadá. Que saudade, meus parabéns, minha nora querida, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Também vai para Maria Ni, lá em Tuiutaba, Minas Gerais, para a missionária Rosa Del Pino, em Torrelodones, na Espanha, para José Roberto Almeida, em Itaú de Minas, Minas Gerais, para o pastor Jonathan Gomes, lá em Goiás,
para Lucilene Lustosa, em Planaltina, Distrito Federal, para o Igmar Silva, em Pochorel, Mato Grosso. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, sou grata ao Senhor por conceder a minha nora Vitória, a Maria Irani, a missionária Rosa Delpino, ao José Roberto, ao pastor Jonathan, a Lucilene, ao Igmar, mais um ano de vida. Pai querido, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoá-los grandemente, não só hoje, mas em todo o tempo que eles viverem nessa terra, Pai. Derrame de sua paz, de seu amor, Pai, derrame prosperidade, saúde sobre eles, sabedoria, discernimento, capacitação, excelência. Pai de amor, muitas felicidades e muitos anos de vida a cada um deles. Ser gracioso, Pai, para com eles, derramando também a graça salvadora àqueles que ainda não a receberam. Em nome de Jesus, Pai. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com cada um deles hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?